Bem, bom dia a todos e todas em toda Timon, Teresina, Maranhão e para quem nós disponibilizamos o link aí pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o Tenente Coronel Souza, diretor do Colégio Militar Tiradentes 5. Nós estamos aqui em tempos de pandemia e exercendo as nossas atividades e trazendo hoje, num momento muito importante, uma palestra com o psicólogo da Polícia Militar, Tenente Jadson Ramos de Souza Santos. É um profissional que já é da Polícia Militar, mas também é um psicólogo clínico e vai trazer informações importantes para a gente nesse momento em que a gente vive angústias pelos crescentes números da pandemia em todo o Brasil, no estado do Maranhão, e as angústias que são vividas pelos nossos policiais, pelos nossos professores, pelos nossos funcionários, e essa palestra é voltada exatamente, especialmente para esse público. É uma palestra num link privado, dentro do canal do YouTube, mas disponibilizado para todos aqueles que quiseram ou querem participar. Então, nós encaminhamos links aqui para várias cidades, inclusive. Então, nós podemos ter pessoas de São Luís, de Bacabal, de Imperatriz, de Caxias, que são onde nós temos colégios militares, e também de outras cidades, como é o caso aqui de Teresina, Coelho Neto, Caxias, e para outras escolas aqui que, além do colégio militar, foram convidados professores da rede municipal e também professores da rede estadual. E esse tema, ansiedade em tempos de pandemia, não sei se é exatamente esse o tema que o tenente vai falar, que o nosso psicólogo vai falar, mas trata exatamente disso, desse momento de angústia, de ansiedade, e a gente pode dizer, talvez até de pânico, de pavor para algumas pessoas. Então, o psicológico das pessoas hoje está muito abalado e a gente precisa desse alento, dessa palavra de conforto e saber de algumas técnicas, né, propostas aí pelo profissional, não digo técnicas, mas de uma fala mais especializada do nosso profissional, que tem conhecimento e know-how no assunto, para que a gente, digamos assim, se sinta um pouco melhor, traga um alento para a gente. Tenente Jadson, muito obrigado pela sua disponibilidade, quero agradecer ao Centro de Atendimento Psicossocial, mande o meu abraço à Coronel Cristiane, pela disponibilidade do centro aí em São Luís em nos dar esse apoio, tá? Passo a palavra para você. Lembrando que as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube podem fazer as suas perguntas pelo chat, colocar as suas dúvidas. O subtenente Clímaco, que está nos acompanhando, ele vai anotar essas perguntas e a gente vai retransmitir ao nosso palestrante. Agradecer a Francilane, que está nos dando apoio aqui também, e ao soldado Monsueto, que é o nosso suporte técnico, é o nosso profissional aí da informática, tá? Com a palavra, Tenente Jadson. Muito obrigado, Tenente. Bom dia, comandante. Nós do CAPS que agradecemos a oportunidade de estar nos direcionando não só aos nossos policiais militares, mas um setor tão essencial como é o da educação. O Colégio Militar Tiradentes, não só daí, mas todas as nossas unidades têm feito um trabalho excepcional, são referência na rede pública de ensino, e nós, de novo, nos sentimos honrados por sermos lembrados nessa hora de nós termos apresentado um trabalho até então que faça com que nossos comandantes e todos os nossos parceiros da rede pública lembrem da gente para que nós possamos fazer um trabalho desenvolvido diretamente para vocês. Então, eu quero agradecer aqui na pessoa da nossa comandante Coronel Cristiane, da Major Natália, subcomandante, e agradecer novamente ao senhor comandante Coronel Souza, a quem eu me dirijo a todos e todas que estão assistindo aqui esse momento, e gostaria que fosse um momento de troca que todas as dúvidas, todas as contribuições que os senhores e as senhoras tiverem, sintam-se à vontade para fazer, tudo bem? E começar desejando que nossas sinceras condolências
por todas as pessoas que nós possamos ter perdido até aqui, desejar uma recuperação rápida a todas as pessoas que possam estar nesse momento sofrendo com Covid, em recuperação, e esperamos poder auxiliar, de verdade, com o nosso trabalho, ao momento pelo qual nós passamos. Então, gente, inclusive, cortando um pouquinho o clima mais pesado, eu sofro com rinite alérgica, então já amanheci um pouquinho mais atacado. Então, se vocês notarem algum sintoma de Covid em mim, possivelmente é essa rinite alérgica. Certo, gente, vamos lá. O que eu preparei aqui para vocês? Nós temos um material aqui que é da Força Tarefa Psicovida. O que é essa Força Tarefa Psicovida? Psicólogos, discentes e docentes da PUC de Campinas e do Rio Grande do Sul, eles montaram essa força-tarefa para preparar uma cartilha com possíveis efeitos que são possíveis, que a gente pode sentir durante essa pandemia de Covid, e algumas metodologias para que nós possamos enfrentar. Mas eu acho interessante, antes de eu começar a compartilhar esse material com vocês, que no final da minha fala, eu quero disponibilizar esse material para todos vocês. Ele está de livre acesso, tudo bem? Ele não tem patente, ele somente tem ali as referências e, claro, a autoria das pessoas que trabalharam em cima dele, mas ele é de livre acesso para todos e eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que ele tem muito a acrescentar. Mas vamos fazer uma recapitulação, é isso? A pandemia começou lá em 2019, na verdade. Eis, então, o nome Covid-19. Nós começamos a sentir os efeitos de maneira mais prática aqui no Brasil em 2020. Primeiro caso, salvo engano, data de fevereiro de 2020. Foi quando, efetivamente, nós iniciamos o combate à pandemia aqui no Brasil. Lá, naquela altura, tudo era muito novo. Nós não tínhamos tantas informações, nós não tínhamos uma profilaxia muito clara, né? Ou seja, a gente não sabia como combater, a gente não sabia como se prevenir, a gente ainda não tem, é muito bom deixar isso claro, nós não temos tratamentos comprovadamente eficazes. O que nós temos acompanhado nessa parte da farmacêutica são tentativas, são médicos, são farmacêuticos, biomédicos, equipes de saúde, trabalhando em caráter experimental, alguns tratamentos medicamentosos, alguns demonstraram certa eficácia em alguns lugares do mundo, e outros lugares eles não apresentam a mesma eficácia, eis porque a gente não pode falar em um tratamento precoce, ou um tratamento medicamentoso realmente eficaz contra a Covid, mas nós hoje, felizmente, contamos com a vacina, que até então é o único método seguro para nós dizermos de combate e de prevenção à Covid-19. Mas sim, desde 2020 nós temos acompanhado que a pandemia nos trouxe mudanças significativas em relação às nossas rotinas. Não só no campo da saúde em si, mas no campo da economia, no campo familiar, no campo profissional, campo da social também. Tudo isso mudou drasticamente, ou deveria ter mudado, pelo menos. Quando eu falo deveria ter mudado, porque nós enfrentamos, não é de hoje, já vem do ano passado, nós enfrentamos uma crise. Qual é essa crise? Nós percebemos uma certa naturalização do que é a pandemia de Covid. Nós percebemos uma parte das pessoas que realmente tenta ao máximo se prevenir, cuidar não só de si, mas ter o cuidado com o outro, como uma parte da população entrou em um certo estado de negação, de dizer que não é tão grave o Covid-19, dizer que existem já métodos comprovadamente eficazes do tratamento da Covid, na questão medicamentosa. Então, nós vivemos, inclusive, uma contradição, né? Isso, inclusive,
é um dos motivos, se não o principal motivo, de nós estarmos enfrentando novamente um período agudo da pandemia. Por que eu falo período agudo? Lá quando começou em 2020, na primeira onda que nós chamamos, nós vivemos um período que nós observamos não só um crescimento vertiginoso no número de contaminação, de casos, como de óbitos. Porém, agora, 2021, mais de um ano depois de pandemia, nós vivemos o pior momento da pandemia desde que começou aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, enfrenta um aumento de casos e de óbitos na contramão do mundo. O mundo, de maneira geral, está conseguindo diminuir com a vacinação e com medidas preventivas, não só o número de casos, como o número de óbitos. Aqui no Brasil, recentemente, nós chegamos ao triste número, ao trágico número de 2.300 mortes, aproximadamente, em um único dia. Ou seja, é o pior momento da pandemia do Brasil. Claro, isso nos deixa muito nervosos, tensos, angustiados, e eu quero primeiramente dizer, tá tudo bem. Eu acho que seria, inclusive, preocupante se nós não estivéssemos tensos, nervosos e angustiados. Pessoas que nós conhecemos e até as que nós não conhecemos, são nossos conterrâneos. Pessoas que conhecemos e as que não conhecemos estão adoecendo e muitos que estão evoluindo para a forma grave estão encontrando dificuldades para terem acesso a leitos de UTI e um tratamento mais adequado. Então, é preocupante, gente, de verdade. Eu quero primeiro abraçar, acolher o sofrimento que nós estamos passando aqui. Ele é legítimo, ele é inclusive esperado. Então, primeira coisa do que não esperar desse nosso momento. Não tem como a gente zerar, a gente eliminar por completo esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, que eu vou chamar aqui de desconfortáveis. Eu não gosto de falar o termo emoções negativas ou sentimentos negativos. Por que eu digo isso? Não existem emoções e sentimentos essencialmente negativos, nem os positivos. Nossas emoções e nossos sentimentos, eles têm muito a dizer do que nós estamos vivenciando. Então, nossas emoções e sentimentos têm contextos. E mais importante do que a gente querer eliminar é a gente tentar entender e ver o que a gente faz com essas nossas emoções e sentimentos que podem ser desconfortáveis, mas que têm sentido. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês. Como a gente vai gerenciar, não só a nível emocional, mas também comportamental, tudo bem? Esse novo momento que nós vivemos, mais agudo da pandemia, e para cuidar não só de nós mesmos, tá? Como cuidar de nossos entes queridos. Principalmente pensando nas crianças, pensando nos nossos idosos. Nós sabemos que é um desafio completamente diferente, né? Lidar com crianças e idosos, e o máximo que nós conseguirmos fazer é o nosso melhor. A todos os profissionais aqui de segurança pública, de educação, porventura profissionais de saúde, eu quero dizer, parabenizar os senhores até então. Nós temos sido a linha de frente do combate à Covid-19. Inclusive, acredito que os senhores e as senhoras profissionais da educação, antes de serem conclamados a voltar às salas de aula, deveriam ser contemplados pelo governo, né, como grupo prioritário na vacinação. Mas a gente sabe que se envolve diversos fatores políticos, econômicos, mas, todavia, fica aqui a minha opinião. Os senhores são essenciais no combate. A gente tem percebido que foi um ano letivo muito prejudicado. O ano de 2020 e o ano de 2021, infelizmente, pode estar apresentando o mesmo panorama, né? A gente ter muitas aulas remotas, a gente tem acompanhado que não tem sido o ideal nem para os alunos, nem para os professores. Essa palestra, inclusive,
num formato remoto. É uma coisa nova para mim, não tinha feito na minha vida, já tinha trabalhado algumas aulas, mas são formatos diferentes, tanto aula como uma palestra, né? Então, está sendo desafiador para todo mundo que está envolvido nesse processo, mas eu acredito que todos nós temos feito o nosso máximo para que isso possa ser a melhor experiência possível para os envolvidos. Então, novamente, parabéns a todos os que estão presentes aqui e aos nossos colegas que não estão acompanhando também. Nós temos sido uma parte essencial no combate à Covid. Então, certo, gente. A partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se alguém que estiver aqui me acompanhando, que eu estou podendo ouvir, puder dar um feedback para saber se está realmente funcionando. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento. Ok. Tá tudo certo? Conseguem ver a minha tela? Ok. Tá sim. Estamos acompanhando aqui a tela. Muito obrigado. Então, certo, gente. Novamente, a Força Tarefa Psicovida ela é formada por psicólogos e psicólogas, tá? Discentes e docentes do programa de pós-graduação da PUC, tanto de Campinas como do Rio Grande do Sul. Eles se juntaram para produzir esse material e fornecer ele gratuitamente para as pessoas, para que a gente consiga desenvolver recursos para enfrentar essa pandemia, tá? A primeira coisa, e a mais importante, é a seguinte: a pandemia nos mostrou que nós não temos como ter controle sobre as coisas, pelo menos um controle absoluto, sobre as coisas que nos rodeiam, sobre os fenômenos, os inúmeros, os infinitos fenômenos que nos rodeiam. São infinitas possibilidades que estão nos rodeando e a gente tem um controle sobre, e é um controle parcial, tá? E a gente tem controle sobre um fenômeno, uma coisa somente, que é sobre nós mesmos. Por que eu falo que a gente tem controle sobre nós mesmos e é parcial? Essa palestra, inclusive, ela ilustra isso. Por quê? Nós temos controle sobre nós mesmos porque nós conseguimos controlar, em algum nível, nossos pensamentos, nossos comportamentos e nossas emoções. Mas não é um controle absoluto, porque muitas vezes, e é isso que a pandemia tem nos feito, nós nos pegamos fazendo, pensando e sentindo coisas que nós não gostaríamos. Parecem que essas emoções, esses comportamentos, esses pensamentos têm domínio sobre nós. Não é uma inverdade. Eles têm, sim, um certo domínio. Mas a boa notícia não é um domínio absoluto também, e nós temos o que fazer para nos ajudar e ajudar as pessoas ao nosso redor a ter um pouco mais de controle sobre nós mesmos. Então, essa cartilha está aqui para nos auxiliar em relação a isso, tá? E eu quero propor o seguinte: à medida que eu vou trabalhando os conteúdos da cartilha, eu vou fazendo alguns comentários sobre o que nós podemos fazer em nível mais particular, tudo bem? Então, vamos lá. Na atual situação de pandemia da Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é comum ter sentimentos e emoções negativas. Aqui eu já abro um parêntese. Sentimentos e emoções desconfortáveis, como medo, tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade, que dá nome, a esse nosso momento, e estresse. E bem aqui, eu já abro um outro parênteses. Ansiedade. A gente pode acompanhar no senso comum algumas pessoas colocando a ansiedade como se fosse uma coisa essencialmente ruim ou negativa. Não é o caso, gente. A ansiedade, ela é parte do nosso processo de evolução. Se a gente parar para pensar, a ansiedade, ela funciona muito parecida com medo. Por quê? Quando nós nos sentimos ansiosos, nós ativamos mecanismos de luta ou fuga. Se a gente não tivesse esses mecanismos inatos à espécie de luta ou fuga, nós provavelmente não estaríamos nem vivos aqui hoje como espécie. Porque luta e fuga ajuda na autopreservação.
Ou seja, quando nós sentimos medo ou ansiedade, é uma forma da gente tentar se autopreservar. Então é normal, gente, ansiedade e medo. O que é um pouco mais preocupante? Quando essa ansiedade e quando esse medo, eles estão ficando em um nível mais agudo, um pouquinho mais desestabilizante, e em vez deles ajudarem na nossa autopreservação, eles fazem o contrário, eles começam a nos atrapalhar no nosso dia a dia. A partir daí, a gente pode estar lidando com uma ansiedade ou um medo um pouquinho mais patológico, tá? Um pouquinho mais crítico, mais agudo. Tem níveis e níveis. Tem pessoas que desenvolvem essa ansiedade e esse medo num nível que está um pouquinho mais desestabilizante, mas ainda conseguem lidar. E temos o outro lado da moeda, pessoas que realmente podem desenvolver transtornos ansiosos e a partir daí a gente precisa de intervenções profissionais. Mas certo, voltando. A ansiedade, gente, é parte de nós, da espécie humana. Ela não é essencialmente ruim. É como nós nos dirigimos em relação às nossas expectativas do futuro. Por exemplo, antes de fazer essa palestra, claro que eu tinha um nível de ansiedade aqui. Mas o meu nível de ansiedade foi adaptativo. Opa, eu tenho uma palestra para fazer amanhã para pessoas que eu nunca vi na vida, é um desafio, então vou fazer o quê? Vou procurar material, vou estudar sobre o tema, vou me preparar. Nesse nível, a ansiedade é adaptativa, porque a minha expectativa em relação ao futuro, que de certa forma me deixava angustiado, me deixava um pouquinho mais nervoso, eu peguei lá e me preparei. A ansiedade ela é desadaptativa quando ela promove o contrário. Você se desorganiza. Você fica parcialmente ou completamente despreparado para as coisas que te esperam no futuro. Então, ansiedade, esse conceitozinho aqui, é a primeira coisa que a gente vai pensar. Ela não é essencialmente negativa, mas se a gente deixa ela sem controle algum, ela pode sim evoluir para um processo desadaptativo. Então vamos lá. O excesso de notícias sobre a pandemia, a mudança de rotina, o distanciamento físico e as consequências econômicas, sociais e políticas relativas a esse novo cenário, podem aumentar ou prolongar esse desconforto emocional. De novo, a pandemia provocou mudanças significativas, tanto no que a gente tinha de ideia de trabalho, eu acho que o mundo todo teve que se adaptar a aulas remotas, home office, são coisas para as quais a gente não tinha preparo. Algumas pessoas se adaptaram melhor do que as outras, mas foi uma reorganização significativa de como a gente vivia a nossa vida. Para as pessoas que já têm um traço de personalidade um pouquinho mais ansioso, isso foi um problema e tem sido um problema. Inclusive, o maior problema, eu acho que isso motiva esse nosso momento, é nós vermos ao nosso redor pessoas, infelizmente, perdendo suas vidas ou adoecendo, ter uma evolução mais grave da doença, e isso começa a nos lembrar da nossa própria mortalidade. Isso começa a nos lembrar da nossa própria finitude e a finitude das pessoas que nós amamos. E isso também pode ser uma coisa desorganizante. Mas, de novo, nós não temos, infelizmente, controle sobre tudo. Existe o melhor que nós podemos fazer com a situação. Existe o que nós podemos fazer para gerenciar esses pontos desconfortáveis. E se nós fizermos isso, muito possivelmente a gente já faz muito. Então, vamos lá. Dar conta desses desafios atuais pode não ser uma tarefa fácil para todos. Podemos sentir que estamos sobrecarregados, especialmente quando pensamos ou sentimos que não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito, que é o primeiro ponto, nós não temos controle sobre tudo. Não temos capacidade para lidar com os desafios, que são essas coisas novas que se apresentaram para nós diante da pandemia e que nós não tínhamos recursos anteriores, recursos prévios, que não significa que nós não possamos desenvolver. Não contamos com o apoio necessário de pessoas que são, para nós, importantes. O distanciamento social, ele também tem afetado muito isso, né? Talvez pessoas a quem nós temos um nível de consideração, um nível de segurança muito grande, nós não estamos conseguindo
ver e estar com essas pessoas como nós gostaríamos. Isso diz muito respeito aos nossos pais, avós, tios, tias, que, além de poderem ser idosos, terem alguma comorbidade, não é isso? Mas, nesse momento, o distanciamento social, ele é uma forma, ele é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de amor. Quarta-feira passada, uma paciente esteve comigo, ela me ligou ontem, dizendo que ela está com sintomas de Covid, e eu não vou ver meus pais pelas próximas 2 semanas. São sacrifícios, mas são sacrifícios necessários. Isso é uma forma de demonstração de cuidado e de carinho também com as pessoas que nós amamos. A psicologia acumulou um sólido conjunto de conhecimentos sobre como reagimos ao estresse e sobre como podemos lidar com essas situações difíceis. Esse conhecimento e as recomendações feitas por instituições científicas e oficiais, como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, embasaram essa cartilha. Frente ao estresse e à ansiedade, podemos apresentar respostas involuntárias, automáticas e respostas voluntárias. E aqui, de novo, um adendo. Nossas respostas involuntárias ou automáticas, gente, são justamente esses nossos pensamentos, comportamentos e emoções. Como eu disse, nem sempre nós estamos no controle das coisas que nós pensamos, sentimos e fazemos. Então, quanto menos controle a gente tem sobre nós mesmos, não é o ideal. Então, a gente vai tentar, a partir de agora, pensar, trabalhar alguns métodos e algumas técnicas para que nós possamos desenvolver, isso é um treino, tá? Desenvolver, treinar algumas maneiras de nós termos um pouco mais de controle. Se apresentarmos mais respostas involuntárias, quer dizer que estamos apenas reagindo à situação, tendo pouco controle sobre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos frente ao estresse. Dessa forma, podemos ter mais dificuldade para lidar com os acontecimentos. A situação apresentada a seguir é um exemplo. Ter pensamentos repetitivos que invadem a nossa mente de forma automática, atrapalhando nossas atividades cotidianas, como conseguir dormir ou prestar atenção em algum assunto. Esses pensamentos repetitivos involuntários, na psicologia, nós chamamos de pensamentos intrusivos. Ou seja, eles invadem nossa mente e ficam lá martelando. O que a gente tem? Assim, via de regra. As pessoas que sofrem com isso, elas, via de regra, tentam afastar esses pensamentos. Essas pessoas não tentam compreender, não tentam sentir, não tentam fazer correlações do porquê e como estão pensando isso. Quanto mais você tenta afastar uma coisa que é um pensamento intrusivo, nesse exemplo, quanto mais você tenta afastar, é muito possível que, além de não conseguir, esse pensamento volte com mais força e ele comece a exercer um domínio maior sobre nós. Então, a primeira coisa que eu convido vocês é tentem sentir, tentem pensar, tentem avaliar, fazer uma autoavaliação do que vocês pensam e sentem. Isso ajuda muito a nós mesmos tentar ter um domínio um pouco maior sobre isso. Quanto mais a gente tenta compreender a nós mesmos, é mais possível que nós consigamos controlar essas nossas ações, emoções e pensamentos. Nas respostas voluntárias, temos maior controle sobre nós mesmos frente às situações estressantes e que causam ansiedade. Este tipo de enfrentamento do estresse permite que possamos reagir de forma a superar as dificuldades com mais facilidade. Um exemplo que ilustra essa situação é o seguinte: fazer chamadas de vídeo para pessoas importantes que consigam acolher os seus sentimentos. Esse comportamento pode promover a sensação de proximidade, mesmo que as pessoas estejam fisicamente afastadas. E esse, gente, tem sido um método muito utilizado. Para quem tem pessoas idosas ou pessoas com comorbidades e vocês têm um receio, têm um medo, que é justificado, inclusive, de ficar tendo contato físico muito constante, as chamadas de vídeo podem ajudar nesse sentido, tá? Então, é o ideal, mas é o real. E, às vezes, é o melhor que nós podemos fazer nessas situações. As relações com os outros são muito importantes, pois desde pequenos aprendemos a enfrentar situações desafiadoras e estressantes
com o apoio das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, cuide das relações, pois ter apoio e ajuda dos outros é particularmente importante nas situações de crise. Pensando em quem é mais vulnerável, as crianças, idosos e quem tem comorbidade, é comum ficarem mais ansiosos, zangados, agitados, retraídos ou muito desconfiados. Eu estava, inclusive, ontem vendo um estudo. Esse estudo foi feito lá no Rio Grande do Sul, com aproximadamente 800 pessoas, e eles identificaram que não é o isolamento social que mais angustia as pessoas. Eles identificaram que as pessoas que têm problemas de saúde e comorbidades, em geral, são as pessoas que mais sentem essas reações emocionais. Então, essas, muito possivelmente, são as pessoas que mais precisam de nosso cuidado, quando essas pessoas não são nós mesmos, comorbidades. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Ajude-os a expressar como estão se sentindo. Falando, desenhando, cantando, contando histórias e brincando. E ouça sem criticar. Isso aqui, gente, é principalmente dirigido para quem tem crianças, para quem tem filhos e filhas. A criança, ela não tem o repertório verbal, ela não tem a comunicação verbal tão desenvolvida e nem é tão interessante para a criança essa comunicação verbal no nível que é a expressão artística, a expressão pelo brincar. Então, é mais um processo de adaptação. As crianças, elas se manifestam, muitas vezes, melhor por via desses métodos aqui que a gente está colocando, tá? Então, quando a gente percebe, quando a gente tem criança em casa, a gente percebe que ela está com dificuldade de lidar com essas emoções, de lidar com as ansiedades que o momento traz, essas são algumas maneiras que nós podemos fazer, nós podemos desenvolver para essas crianças se expressarem. Forneça instruções claras, de forma bem simples e objetiva. É importante que mantenha uma rotina com horários de dormir, acordar e fazer as refeições, lembrando-os de beber água. Isso aqui, gente, não só em relação a crianças, mas nós adultos e os idosos também. Uma das coisas que mais ficaram desorganizadas com esse momento de pandemia foi a nossa rotina. Quem tinha o hábito de acordar, ir para o trabalho, voltar às 6, enfim, o horário comercial, a gente foi atacado por diversas mudanças e nós, a espécie humana, nós temos uma tendência a trabalhar rotinas e trabalhar com as coisas que nós esperamos. É justamente aquilo que a gente não espera que ativa a nossa ansiedade. Então, mesmo no tempo de pandemia, mesmo se você está trabalhando de casa, home office, ou você está indo para a sala de aula para ter disponível a internet, um equipamento, e não tendo os alunos lá, é importante que nós tentemos manter uma rotina. Mesmo com todas as dificuldades, nós tentemos manter uma rotina. Isso é uma coisa confortável, isso é uma coisa que traz segurança para nós mesmos. Então, ter uma hora para almoçar, ter uma hora para dormir, ter uma hora para acordar, saber, isso quem está vivendo home office talvez esteja com esse problema. Saber dar pausas no trabalho, não é porque que você está trabalhando de casa que você não tem esse direito. Muita gente está com esse efeito psicológico de sentir culpa por estar em casa e dar uma pausa no trabalho. Não, pausas são normais. Pausas ajudam, inclusive, a nós mantermos uma produtividade. Continuando. As crianças devem ficar junto às suas famílias, e sempre que possível e seguro, de preferência com os pais. Se não der, tente usar os recursos de chamada de vídeo várias vezes por dia. Tenha muita paciência, evite gritar ou ser ríspido. Essa situação é difícil para todos. Um adendo aqui, gente. Isso aqui é o ideal, tá? Nós adultos, se nós tivermos crianças, idosos ou pessoas mais vulneráveis sob nossa tutela, é muito importante que a maioria das situações nós tentemos manter a calma. Mas se um dia faltar a paciência, isso acontece com qualquer um, evitar também esse sentimento de autorrecriminação. O que é isso? É você ficar se punindo por ter agido de uma forma mais reativa, mais explosiva. Isso acontece com qualquer pessoa.
falando com criança, falando com idosos, falando até, às vezes, com outros adultos. Isso pode acontecer. Mais importante do que ter uma postura autopunitiva é você chamar a pessoa, sendo ela criança, adulta ou idosa. Chamar a pessoa, dizer que você estava num momento estressado, falar das suas emoções, sobre o que motivou aquele comportamento um pouco mais explosivo e tentar trabalhar a situação a nível assertivo. Realmente você dialogar e chegar a soluções boas, eficazes nos seus relacionamentos interpessoais. Os pais e cuidadores de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, profissionais de saúde e todos que têm papel vital e precisam se expor, ficam especialmente sobrecarregados. E aqui, de novo, eu falo de profissionais de segurança pública e profissionais da educação. Nós somos os mais vulneráveis diante dessa pandemia. E demonstrar empatia e solidariedade ajuda muito nesse momento. A partir de agora, a gente vai começar a explorar, tá, alguns sintomas, alguns sinais que nós podemos demonstrar diante de momentos mais estressantes e não só os problemas, né, como o que nós podemos fazer para enfrentar, para lidar com as situações. Como reconhecer os sintomas de estresse e ansiedade? Cada um possui reações diferentes ao estresse e ansiedade, mas os sinais mais comuns incluem falta de ar, dor de cabeça, dores musculares, aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia, alterações drásticas do apetite e do sono, má digestão, sensação de queimação ou peso no estômago, diarreia, prisão de ventre, cansaço, tensão muscular, dores em geral, tremores e piora no quadro geral de quem já tem uma doença. Sinais emocionais. Emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação, humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele e indiferença afetiva. Isso aqui talvez seja um dos grandes pontos que está motivando um certo descuidado da população em relação à pandemia. Parte da população entrou num processo de naturalização da pandemia. Ah, tá aí mesmo. Ah, vai ter gente que vai adoecer mesmo. Ah, vai ter gente que vai morrer mesmo. Só que isso é um discurso de negação. É um discurso de negação das próprias emoções, dos próprios pensamentos e das próprias ações. É uma maneira da gente, das pessoas, tentarem se privar, se furtar de entrar em contato com não só a própria finitude, como com a finitude dos outros. E é muito mais fácil você ter essa indiferença, você manter essa naturalização, quando não bate perto de você, quando não são as pessoas que você conhece e se importa. Porque quando a gente percebe que bate mais forte nessas pessoas, nas pessoas que têm essa postura negacionista. Então, a indiferença, essa naturalização, ela tem sido particularmente preocupante, inclusive no combate à pandemia. Sinais comportamentais, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Discussões e perda de paciência com as pessoas. Evitar expressar e compartilhar sentimentos. Aumento ou abuso de substâncias, remédio, álcool, cigarro e drogas. Violência e agitação. Sinais cognitivos. Dificuldade de lembrar informações, dificuldade de concentração nas tarefas. Isso aí tem afetado muito quem está trabalhando com serviço remoto, está percebendo que não rende da mesma maneira que rende no presencial. Dificuldade de tomar decisões, confusão e pensamentos repetitivos e intrusivos, que é o que eu já tinha mencionado. Qual é o nosso desafio, gente, a partir disso? Ao observar os quadros a seguir, a gente vai trabalhar um por um, tá? E depois, quando eu compartilhar esse material com vocês
vocês podem estar utilizando o nível pessoal, tá? De vocês identificarem essas dificuldades em vocês mesmos e tentarmos trabalhar alguns métodos. Então, dificuldades que nós estamos vendo que são mais comuns durante a pandemia. Dar conta da minha vida. Sentir-me competente e eficaz no que faço. O que pode estar manifestando? O que pode acontecer a partir desse quadro? Sinto medo de confundir os sintomas comuns de outros problemas de saúde com os sintomas de Covid. Eu, por exemplo, no começo já falei, né? Eu tenho rinite alérgica. Então, se eu for afastado toda vez que eu amanheço um pouquinho espirrando, tossindo, eu vou ficar sem trabalhar. Mas, enfim, prestar muita atenção a esses sintomas. Prestar muita atenção. Por isso, a máscara é essencial. A máscara é desconfortável, eu sei disso, gente, muito desconfortável, principalmente para quem usa óculos também, para quem tem rinite, sinusite, incomoda, às vezes estimula até mesmo essa reação alérgica. Mas ela é necessária. Ela é necessária. E acredito que alguns que já estejam vacinados, essa vacina ela não tem 100% de eficácia. A vacina, inclusive, ela não impede que você contraia a doença, ou pela primeira vez, ou novamente. Nós temos novas cepas em circulação. Ela aumenta drasticamente a possibilidade de você não evoluir para um quadro grave da doença. Mas você ainda pode não só contrair, como transmitir sendo assintomático. É por isso que a máscara ela é importante o uso quando você está em ambientes com as pessoas. Eu, por exemplo, estou na minha casa, estou sem máscara. Mas saindo daqui para trabalhar na polícia, vou colocar minha máscara e só vou retirar novamente quando eu chegar em minha casa. Então é muito importante o uso da máscara. Tenho receio de procurar estabelecimentos de saúde devido ao medo de ser infectado. Gente, a Covid está aí, mas os outros problemas de saúde ainda existem. Existe diabetes, existe hipertensão, existem outros quadros virais. Então, ter a informação, normalmente os nossos governos municipais e estaduais estão indicando quais são os centros de referência ao tratamento de Covid. Lá que você souber, evite, mas procure outros serviços de saúde. Tenho medo de ser infectado e infectar os outros, sobretudo quando o modo de transmissão da Covid não está 100% claro. Gente, até hoje não é 100%, mas a gente sabe que é um vírus transmitido pelo ar, inclusive. Então a máscara é importante, é crucial aqui. Sinto medo de reviver a experiência de uma pandemia, de uma epidemia ou doença anterior. E esse medo, muitas vezes, é justificado, mas é como nós lidamos com esse medo. Tenho sentimentos de desamparo, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento. Profissionais de saúde, e aqui eu coloco principalmente os psicólogos, a gente está trabalhando ainda. Então, se você consegue observar isso em vocês mesmos, procurar um psicólogo, tanto da rede municipal, rede estadual, como da rede particular. E aos policiais militares, nós temos o CAPS, da Polícia Militar do Maranhão, e nós trabalhamos também em serviço remoto, tá? A gente não tem como atender toda a população de policiais militares do estado do Maranhão de maneira presencial. Então, nós atendemos de maneira remota também. E temos um psicólogo em Caxias agora. Sinto-me sobrecarregado com os cuidados informais da família. Como eu disse, as pessoas que têm idosos, crianças, elas estão particularmente mais exaustas por conta desse cuidado. Mas, infelizmente, são alguns sacrifícios que nós temos que fazer com as pessoas que nós amamos. Sinto-me vulnerável ao proteger quem amo. Tenho medo da deterioração da saúde mental e física de indivíduos vulneráveis. Aqui, novamente, nós temos algumas coisas para serem feitas, mas procurar profissionais também é muito válido. Tenho medo de não dar conta de sustentar financeiramente minha família. Isso aqui é uma das coisas que mais tem prejudicado a saúde mental das pessoas na pandemia. A insegurança econômica. Nós tivemos o auxílio emergencial como política assistencial. Vamos ter novamente, né? E algumas categorias foram contempladas agora com uma política de Estado, do governo do Estado do Maranhão. Mas realmente é uma das coisas que mais tem preocupado as pessoas. O que evitar? Desamparo e fuga. Você pode sentir que alcançou o limite da sua capacidade, adiando ou desistindo de procurar soluções para os problemas.
Isto irá gerar sentimentos de desamparo e desvalorização pessoal. Algumas vezes você pode sentir pânico. Caso essas reações persistam por muito tempo, elas podem piorar ou levar à depressão. Sugestões. Caso você perceba que está com dificuldade para seguir seu cronograma e resolver suas tarefas, evite uma postura julgadora ou crítica consigo mesmo. E além do mais, gente, eu digo o seguinte: se vocês perceberem que não estão com o mesmo rendimento que vocês tinham antes da pandemia, vocês não precisam se forçar a esse nível. Vocês podem não só reduzir a carga por um tempo, para que vocês voltem a trabalhar com maior produtividade, como vocês podem pegar o que vocês querem, o todo, e separar em partes. Ah, antes eu conseguia fazer isso em um dia. Tudo bem, bacana. Mas o agora não é o antes. Como é que você está em relação ao agora? Comportamento, emoção e pensamento. Eles estão te ajudando a ter essa mesma produtividade? Se não tiver, o que você faz em um dia, faz em dois. Separa em partes o que vocês têm que fazer, para que vocês consigam realmente dar conta. O que posso fazer? Busca de informações e solução de problemas. É preferível lidar de forma mais ativa com problemas e desafios nesse momento. Procure agir de modo planejado, com esforço, persistência e determinação. Pode-se buscar informações confiáveis e baseadas em evidências para aumentar a situação de controle e competência. Sugestões. Busque informações sobre o que fazer para se cuidar e cuidar dos outros. Escolha fontes de informações confiáveis. Gente, isso aqui é muito importante. Até o nível que vocês se expõem a informações. Os telejornais, a mídia, eles estão fazendo o papel deles, de informar, de trazer a realidade, de trazer a gravidade, inclusive, da situação para a população. Mas não é porque eles estão lá 24 horas por dia noticiando aquilo que a gente tem que acompanhar 24 horas por dia aquilo. Muitas pessoas que estão lidando com a ansiedade de uma maneira um pouquinho mais delicada, elas têm sentido que ficam mais ansiosas quando elas ficam acompanhando muito essas notícias. Diminuam a sua exposição. Não só de vocês mesmos, mas se vocês observarem isso nas pessoas que vocês convivem, sugiram diminuir as informações. Diminuir as informações e procurar informação de qualidade. Grupos de WhatsApp, familiares, parentes, normalmente não são profissionais de saúde habilitados. Eles podem, nem de saúde, nem de imprensa. Eles podem disseminar informações falsas, intencionalmente ou não, tá? Então é muito interessante que vocês procurem veículos de imprensa e de saúde profissionais, para vocês ficarem se informando na medida que é mais confortável para vocês. De novo, evite ficar o dia todo checando as mídias sociais, certo? É como eu falei, procurar informação de qualidade e se exponham na medida que for mais confortável para vocês. Preencha seu tempo com informações otimistas e atividades prazerosas. Muita gente, durante a pandemia, tem se redescoberto ou tem explorado novas possibilidades. Talentos artísticos, conseguir maratonar uma série em vez de sair para um bar, uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Mas as coisas, mesmo que elas estejam limitadas, elas não estão impossíveis. Você pode procurar coisas novas ou então redescobrir talentos que você já teve em outro momento da sua vida para que vocês possam ocupar melhor o tempo de vocês. Pense em como deixar suas tarefas mais prazerosas. Busque um ambiente tranquilo, faça um chá ou algo que te dê conforto. Planeje atividades para o dia, que não sobrecarreguem seu corpo e mente. A importância da rotina, a importância de você ter horários para fazer as coisas que você faz. Separe horários para trabalho, lazer e interação familiar. Quem trabalha com home office, por exemplo, eu sugiro vocês terem, se é que você já não tem, um escritório. Tudo que for relativo ao trabalho, deixe, se for possível, né? Deixem nesse espaço que vocês vão usar para trabalhar. Saindo desse espaço, você não está mais trabalhando, você está com sua família e você está no seu tempo pessoal. Inclua na sua rotina ações de autocuidado. Exercício físico, existem aplicativos, gente, de exercícios caseiros. Ou quando vocês quiserem correr, façam com proteção, façam com paramentação. Meditação, relaxamento, uma alimentação saudável, incluindo frutas e verduras. E beber água numa quantidade adequada diariamente.
Faça uma lista de tarefas por ordem de prioridade e procure resolvê-las uma a uma. O todo, dividam em partes e façam um pouquinho em pouquinho para vocês terem maior sensação de domínio sobre as coisas que fazem. Uma boa dica para manter o foco é estabelecer pequenas recompensas após a finalização de cada tarefa. Se vocês gostam de assistir um filme, uma série, vocês gostam de comer uma coisa em particular, coloquem isso como recompensa pelas tarefas que vocês têm que fazer no dia a dia. Isso dá um gás, isso dá um ânimo para que nós possamos finalizá-las. Se você está preocupado com a situação financeira, uma boa dica é organizar uma tabela com ganhos e seus gastos. Planilhas de Excel que, inclusive, estão disponibilizadas na internet gratuitamente, para que vocês possam controlar os gastos. Aquilo que a gente não tem um controle diário, a gente tem um controle direto, é mais fácil que a gente consiga se desorganizar. Então, ter um controle maior sobre a vida financeira, principalmente nesse momento de pandemia, é muito importante. Acredite que pode fazer algo para melhorar a forma como está lidando com tudo isso. E há formas de melhorar. Podem não ser as ideais, mas tem. Vamos lá. Outra dificuldade, relacionamentos. Sentir que sou aceito, pertencer aos grupos sociais significativos para mim. Sinto medo de adoecer e morrer. E esse aqui junto. Tenho medo de perder quem amo por causa do vírus. É triste falar isso, mas é a realidade. São coisas que nós não temos controle total. Lidar com a finitude não só de nós mesmos, como do outro, é uma coisa que nos desorganiza. É uma coisa que mexe muito com o nosso emocional. Não existe palavra que diminua a dor de perder uma pessoa que você goste, uma pessoa que você ama. Inclusive, nós estamos vivenciando isso em diferentes níveis. Comecei, inclusive, com nossas condolências, né? Quem possa ter passado por isso. Mas não tem outra coisa para dizer que não. As nossas vidas, elas seguem. E a gente, mesmo que nós tenhamos perdido pessoas muito importantes para nós, existem muitas coisas pelas quais viver, existem muitas pessoas pelas quais viver, e a pessoa mais importante pela qual viver somos nós mesmos, cada um de nós. Continuando. Fico preocupado por ter que cuidar de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Tenho receio de que trabalhadores da linha de frente possam transmitir o Covid. Profissionais de saúde, segurança pública e educação. Nós temos muito medo, porque, principalmente da educação, imagino, porque lida diretamente com crianças. Salas com crianças, é uma preocupação real, é uma preocupação justificada, tá bom? E por isso mesmo que nós temos que reforçar nossas medidas de precaução. Máscara, higienização são as nossas melhores armas. Tenho medo de ser separado das pessoas que amo, por conta do regime de quarentena. O exemplo que eu dei foi pessoal. Vou ficar as próximas 2 semanas sem encontrar meus pais. Mas isso é um gesto de carinho e cuidado também. Preocupo-me com as crianças sozinhas em casa, com o fechamento das escolas. Os senhores e as senhoras que são da área da educação têm sentido a diferença que isso faz na vida de uma criança. Mas, de novo, é o melhor que nós podemos fazer no momento atual. Fico preocupado em ser socialmente excluído, colocado em quarentena, por ser associado à doença. No caso de suspeita, de nós apresentarmos sintomas suspeitos, é necessário. A gente pode fazer o melhor que nós podemos com o tempo e com o espaço que nos é fornecido se a gente tiver que ficar de quarentena. Mas são medidas que não são legais, não são agradáveis, como a máscara, por exemplo, não é, mas é um método de cuidado consigo e com o outro. O que evitar? Desamparo e fuga. Procurar se isolar ao perceber que pessoas próximas não lhe apoiam e deixar de se comprometer com as decisões conjuntas não são boas formas de lidar com a situação. Isso aqui, gente, afeta muitas pessoas. Para elas não envolverem a família e os entes queridos com as próprias emoções desconfortáveis, elas buscam afastar as pessoas. Isso não é legal, gente. Não é legal. Isso eu me dirijo principalmente agora para os profissionais de segurança. A gente acompanha muito isso nos policiais e nas policiais militares, de querer sempre colocar a família à parte para que eles não sintam, sofram com os riscos que a profissão ela oferece. Na pandemia, mesma coisa. Compartilhar essas emoções, compartilhar esses pensamentos com as pessoas que nós amamos, não só torna esse vínculo, muito possivelmente,
mais sólido, um vínculo mais aberto, um vínculo de troca, como isso também nos ajuda psicologicamente. Trazer para perto, inclusive das coisas que nos são desconfortáveis, as pessoas que nós amamos. Sugestões. Caso você esteja se sentindo assim, busque acolher esses sentimentos sem julgamento. Tudo bem ter medo, receio de compartilhar seus sentimentos. Isso pode ser novo para você. E é como eu disse, compartilhar isso com as pessoas que nós amamos não é uma coisa ruim. Um diálogo aberto, diálogo franco, com cuidado com as palavras, claro, isso faz muito bem para nós psicologicamente. Quais são algumas sugestões? Busque pessoas que possam lhe acolher a demanda emocional, use as videochamadas para conectar com as pessoas que a gente não está podendo ver no momento. Se estiver mais angustiado, triste ou ansioso, converse com pessoas que têm posturas mais otimistas. A gente tem dentro da psicologia um ramo chamado psicologia positiva. Ela se destaca porque ela tem comprovado através de estudos que a gente tentar se manter mais otimista possível, mesmo em situações um pouco mais delicadas, isso melhora não só a nossa autoestima, como a maneira mais eficaz da gente lidar com nossos problemas. Se a gente consegue visualizar a maior parte do tempo que nossos problemas eles têm solução, a gente consegue ser mais proativo nas maneiras de resolvê-los. Dedique-se a tarefas em família. Aceite apoio emocional quando oferecido, que é a parte de trazer para perto as pessoas que você ama. Peça auxílio para tarefas ou para demandas emocionais e ofereça auxílio sempre que puder. Experimente outras formas de se expressar, como eu disse, tanto explorar coisas novas ou se redescobrir. Expresse as suas emoções e sentimentos. Promova a expressão de sentimentos a seus familiares. Crianças, adolescentes e idosos podem necessitar de auxílio para expressar preocupações e angústias. Para que as coisas melhorem, quem tem essa parte da espiritualidade, tá bom? Reze ou pratique o ritual religioso de sua crença. Busque momentos de conexão emocional consigo mesmo. Conhecer seu mundo interno, próprias emoções e pensamentos pode ser um primeiro passo para ter ações mais voluntárias frente ao estresse. Recursos como meditação podem promover essa conexão. Procure orientações nas unidades de saúde ou por meio de profissionais de referência. E se você percebe que não está dando conta das tarefas devido a sentimentos negativos, busque apoio especializado. Como eu falei, tem muitas coisas que nós podemos fazer no nosso âmbito domiciliar, mas às vezes nós precisamos sim de um apoio profissional. E não tem problema e não é vergonha nenhuma procurar isso. Vamos lá. Dificuldades. Agir como quero, de acordo com o que eu acredito. Temo perder a liberdade. Gente, a liberdade tem sido um assunto complexo, né? Governos de todo o Brasil têm adotado medidas restritivas e, de novo, não é o ideal, não é o que a gente gosta. A gente gostaria de estar saindo, fazendo as coisas, mas às vezes a gente precisa ceder um pouquinho da nossa liberdade individual pelo bem coletivo. Isso é um momento drástico, é um momento crítico. Então, essas medidas restritivas são para que mais pessoas possam ter o direito de utilizar um leito de UTI caso elas adoeçam. Então, abdicar momentaneamente dessa liberdade, de algumas liberdades individuais em prol de um bem coletivo não é uma coisa que ofende a nossa dignidade, não é uma coisa que atenta contra os direitos humanos. É um momento que requer isso. Sinto medo da piora da saúde mental e física de indivíduos vulneráveis. Trabalhamos isso. Sinto medo de não ter acesso ou de que pessoas vulneráveis não tenham acesso à assistência caso precise. Isso porque há algumas medidas restritivas. Tenho medo de ter sequelas da doença se for contaminado. E aqui não tem nada melhor do que você ser acompanhado por um profissional da saúde, um médico de confiança. Bem? O que evitar? Submissão e oposição. Evite discussões e brigas. Isso tende a aumentar o estresse e diminuir a colaboração de todos. Principalmente nesse momento de pandemia, que nós estamos, às vezes, tendo que conviver mais do que era o nosso hábito com os nossos familiares, a gente pode entrar num processo de entrar em contato com coisas às quais a gente não era acostumado, não ter o tempo de exposição que a gente tinha, família, amigos. Gente, qualquer relação humana tem conflitos. Eu costumo falar, inclusive, que as pessoas que têm mais capacidade para te machucar são aquelas que você mais dá abertura. Porque quem você mais ama, quem você mais gosta, são as pessoas que você mais deposita expectativas, você mais deposita afeto.
E quando essas pessoas nos decepcionam, e, gente, a gente já decepcionou pessoas, elas vão nos decepcionar em algum momento também. É a gente saber lidar com isso, saber que as pessoas nem sempre elas agem de acordo com as nossas expectativas. E saber trabalhar isso no campo do diálogo também, no campo emocional. Quando a gente sabe que qualquer pessoa é capaz de nos ferir, nos machucar com atitudes, pensamentos, algumas falas, a gente aceita melhor que somos nós, como humanos, que podemos fazer isso. São erros, mas esses erros podem ser trabalhados. E isso no âmbito familiar é muito importante. Nosso filho, às vezes, está estressado, ele não vai fazer o que nós gostaríamos que ele fizesse. Nosso companheiro, nossa companheira está num momento emocional mais delicado, pode ser que não seja o melhor momento de você ter um diálogo ali, você espera passar. Adultos, idosos, é a gente saber identificar tempo e momento para a gente trabalhar essas questões. Sugestões. Caso você esteja se sentindo dessa forma, ou tendo pensamentos desse tipo, preste atenção em que momentos eles aparecem. É o ponto da autoavaliação. Encontre uma forma de tolerar esse desconforto, tendo em mente que pensamentos e sentimentos podem não representar totalmente a realidade. O que isso significa? Às vezes nós temos impressões sobre a situação que elas podem ser verdadeiras, e às vezes nós temos impressões falsas. Nós podemos aumentar o nível da ameaça ou diminuir. O ideal é que nós temos a real proporção das ameaças, das coisas que nos angustiam. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, de novo, é muito importante você poder contar com seus entes queridos, família e amigos. Ou, muitas vezes, um profissional da saúde, um psicólogo, enfim, para que nos ajudem a gente ter impressões, percepções mais realistas. E que nós lidemos melhor com as nossas emoções que decorrem disso. E o que eu posso fazer em relação a isso? Acomodação e negociação. E aqui é a síntese da pandemia. Quando não podemos mudar uma situação, que é o nosso caso, a gente não pode estalar o dedo e mudar tudo, é melhor aceitá-la. Podemos dar um outro significado a essas situações e regular nossas emoções, procurando inclusive negociar em relação ao que for possível, mesmo que seja nas pequenas coisas. Isso pode melhorar nossa percepção de controle da situação e do nosso comportamento. Quais são algumas sugestões? Aceite a situação de forma realista. Uma boa estratégia para isso é tentar descrever a situação sem julgamento, adicionando nessa descrição apenas os fatos. Gente, quem tem facilidade com escrita, a escrita ajuda muito a gente trabalhar não só essa percepção mais realista, como as nossas emoções em relação a isso. Colocar no papel e tentar descrever apenas os fatos, não o que necessariamente eu penso sobre eles. Isso pode fazer com que nós ressignifiquemos o nível da ameaça e o nível da angústia que nós sentimos. Questione pensamentos que podem estar te atrapalhando, como, por exemplo, isso não tem solução. Será que é um fato ou apenas um pensamento? E esse pensamento aqui, eu vou até destacar ele é muito comum nesse momento. O que a gente aparentemente não vê como solução, na verdade, é porque nós somos habituados a reagir a problemas, a questões que nos aparecem, de uma maneira somente. Quando eu falo para a gente explorar possibilidades, é tentar agir de maneiras que nós não somos acostumados. Às vezes é necessário para que nós busquemos novas soluções para os problemas que se apresentam. Ou ter a humildade de saber ouvir outra pessoa, que ela pode ter uma experiência de como solucionar esse problema. Por isso, de novo, os nossos entes queridos são parte crucial do combate à pandemia. Proponha formas diferentes e criativas de solucionar antigas e novas tarefas. Não tenha medo de inovar. Pense no que você irá aprender nesse período. Explorar e redescobrir. Você também pode aprender a fazer uma nova receita, construir objetos de decoração com materiais que você já tem em casa ou cultivar uma pequena horta ou jardim. Busque aprimorar habilidades como artesanato ou tocar algum instrumento musical. Utilize esse tempo para botar em dia aquelas pequenas atividades que não tinha tempo de fazer. Literatura, série, filme. Vocês têm mais tempo disponível para isso, agora que a gente tem algumas restrições em nível social. Se você ainda não tem o hábito de praticar exercícios físicos, essa pode ser a hora. Esses exercícios físicos, gente, parênteses, né? É interessante que eles sejam feitos individualmente ou no máximo em dupla,
tá? Ou pessoas somente do mesmo ambiente de convívio. Dentro de casa ou em espaços abertos, para que a gente diminua o risco de contágio. Se você for trabalhar de casa, negocie com seus superiores e com sua família a forma como irá trabalhar. É inclusive você ter esse momento de pausa, de saber, por exemplo, meu horário é de 6 a 6, tudo bem. Eu trabalho de 6 a 6. Não é porque eu estou com a internet disponível a todo tempo que eu estou de todo o tempo trabalhando. Isso, inclusive, contribui para um ambiente de desgaste emocional e exaustão em relação ao trabalho. Defina prioridades para suas tarefas e, na hora de comunicar, lembre-se, descrever a situação, expressar como se sente, e, de novo, a escrita ajuda muito isso, dizer o que precisa e reforçar, dizer porque é importante fazer determinadas coisas. E, gente, já chegando aqui para um encerramento, nesse material aqui, como eu falei, ele é interativo, tá? Ele pode ser usado a nível pessoal, individual, e vocês, além de marcar aquelas caixas, são coisas que vocês podem estar sentindo, e vocês marcam, e as possíveis soluções, as sugestões para lidar com aquilo, vocês marcam o que vocês têm feito, o que vocês não têm feito, e ainda pretendem fazer, vocês marcam, conforme forem fazendo, tá bom? Para praticar esses exercícios. E aqui nas minhas anotações, como aqui está descrito, anote ideias, planos, formas que você acha que poderiam ajudar a lidar com seus desafios. Vocês podem aqui inserir o que vocês sentem nessa planilha. Essa planilha ela vai ser disponibilizada aqui por algum método, algum meio que me fornecerem aqui para compartilhar o material para vocês e façam uso. Ela é de graça, está disponível na internet também. E, de novo, não só a força-tarefa da Psicovida, como eu espero que essa cartilha possa ser útil para vocês, tá? E, terminando, é de vital importância se manter informado sobre o avanço da situação e sobre as novas orientações, de forma a garantir que você esteja seguindo as medidas de precaução adequadas. Somado a isso, é importante manter fontes de informação confiáveis, gente, como eu falei, veículos de imprensa profissional e órgãos de saúde, de maneira a evitar a desinformação ou coberturas sensacionalistas. Restrinja-se às fontes credenciadas, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e autoridades de saúde locais. Se você está se sentindo sobrecarregado, restrinja horários diários para visualizar atualizações e notícias. Monitoramento constante da mídia, especialmente quando compulsivo, pode alimentar respostas de estresse e ansiedade, ao invés de diminuí-la. E se vocês precisarem de ajuda, gente, em um momento que não tem ali disponível uma pessoa, vamos lá. Aqui tem um Disque Saúde, que é o 136. Nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, gente. O Centro de Valorização da Vida. Eles ajudam pessoas que estão em intenso sofrimento emocional e com ideação de autoextermínio. Tudo bem? É um assunto delicado, mas é importante que todos saibam que existe o Centro de Valorização da Vida para essas situações. Central de Atendimento à Mulher, isso é importante, porque a gente tem observado que com a pandemia e os casais passando mais tempo, em relacionamento abusivo, é bom pontuar, mas casos de violência doméstica, tanto física como psicológica, têm acontecido. E, gente, aqui também nessa cartilha tem psicólogos que atendem online, tá? Uma lista de psicólogos. Não só eu, como vários colegas de profissão se adaptaram a esse momento de pandemia e começaram a atender virtualmente. É como eu disse, a gente precisou se readaptar para esse momento, né? Então, procurem psicólogos online, se for o caso, né? Se vocês sentirem necessidade. E uma informação que é interessante para todos, via de regra, o atendimento online ele é mais barato do que o presencial, tudo bem? Então, se nunca procuraram um psicólogo, talvez por uma questão financeira, o atendimento online ele costuma ser mais barato. Então, além disso, nós temos aqui as referências, tá? Dos psicólogos que criaram essa cartilha da Força Psicovida e os autores da cartilha. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui por esse tempo. Eu vou aqui interromper o compartilhamento. Agradecer a atenção de todos.
Tentei ser o mais didático, trabalhar de maneira mais interativa possível essa cartilha. Eu acho que o que talvez não tenha sido tão trabalhado aqui nesse momento, né? Sempre tem uma coisa que a gente dá mais atenção, outras nem tanto. O que não foi tão trabalhado, vocês podem estar vendo nessa cartilha, que elas, inclusive, elas dão referências, elas dão indicações de bom conteúdo para vocês lidarem com questões mais particulares. A gente não tem como acessar tudo e particularmente o que cada um de vocês estão sentindo, né? Então a gente trabalha de maneira mais geral. Então, novamente aqui agradecer a oportunidade, ao comandante Coronel Souza, a todos os presentes aqui pela atenção, e eu fico aberto a contribuições, a sugestões, dúvidas que possam ter comparecido durante esse momento. Grato. Doutor Jadson, muito obrigado por essa palestra importantíssima, né? A questão do enfrentamento do estresse em tempos de pandemia. Tem alguns comentários aqui no nosso chat, e eu acho que deve ser a palavra de quase todos aqui. E se identificaram bastante com todos esses itens que foram colocados aí. Então, é um momento difícil, mas que com essas dicas e essa cartilha que a gente vai pegar e vai deixar disponibilizado através do canal, a gente vai manter contato no privado depois, para a gente deixar aqui no nosso canal para que todos tenham acesso a esse material, que é muito bom. Obrigado. Eu quero passar aqui para o Clímaco e para a Jane, que estão interagindo com a gente, e anotaram as principais perguntas que o pessoal fez no chat. E para você que está acompanhando pelo YouTube, quiser fazer mais alguma pergunta, quer tirar dúvida com o Dr. Jadson aqui, que é tenente psicólogo da Polícia Militar do Maranhão, trabalha em São Luís, ele está transmitindo diretamente de São Luís para nós. Você pode fazer, que a gente vai retransmitir e ele vai responder para a gente aqui. Nós temos alguns minutos ainda. Estou a postos. Bom dia. Bom dia. Tenente, eu sou o subtenente Clímaco, ajudo o meu gestor aqui na parte de supervisão e, ouvindo sua fala, eu anotei algumas coisas que coincidem com a realidade que estamos vivendo hoje, né? Quando o senhor colocou, por exemplo, pegar o todo e separar em partes. O nosso professor, ele está com dificuldade ainda em função desse novo, por quê? Porque o professor, dando aula online em casa, boa parte deles coloca o computador na mesa da cozinha, por quê? Porque ele dispensou a colaboradora e ele dá a aula junto com a atividade doméstica. É claro que isso sobrecarrega um pouco, não que isso venha influir no contexto da qualidade que ele faz, porque nossos professores são ótimos, mas isso atrapalha um pouquinho ele. Essa é uma realidade que a gente vive aqui hoje, eu acho que é comum das escolas. Queria que o senhor colocasse alguma coisa, alguma dica nesse aspecto, por conta dessa dificuldade que ele tem de não estar contando com o colaborador e de ter que dar aula somando isso às atividades domésticas. É um dos pontos que a gente observou e que é comum, porque alguns fizeram contato no privado aqui colocando essa situação. Primeiramente, prazer conhecê-lo, subtenente Clímaco. Vamos lá, para a pergunta. Gente, é muito difícil a gente falar em psicologia sem colocar questões como economia, colocar questões sociais, porque qual foi a dica que eu dei durante a fala, né? Que nós possamos reservar um espaço em nossos lares para que seja aquele ambiente de trabalho, né? Mas eu sei, como nós psicólogos sabemos, que nem todos têm esse espaço. Às vezes não é uma separação tão clara, não é tão fácil assim. Quem tiver como realmente um escritório, um local que possa fazer de escritório, ótimo, façam. Torne aquele o seu ambiente de trabalho. Quem não tiver esse espaço em casa, é interessante que, de novo, esse é o mantra dessa pandemia. Faça o melhor possível com o que tem disponível. O que isso significa? É você ter bem delimitado qual é o seu horário de trabalho, qual é o seu horário de serviços afazeres domésticos, e esse ambiente que você pode melhor utilizar para o trabalho pode ser, vamos lá, casas assim, casas, apartamentos, no geral vão ter cozinha, quarto, sala, não é isso?
A sala costuma ser um local de compartilhamento entre as pessoas que convivem ali, né? Tem televisão. Ali já não é um local tão interessante para você fazer de seu ambiente de trabalho. Está toda hora ali misturando trabalho e pessoal, trabalho e pessoal. Então é interessante que o cômodo mais reservado possível da sua casa seja esse utilizado no momento de trabalho, né? Para que vocês possam ter essa distinção clara entre o que é o teu trabalho e o que é o teu ambiente de casa. Então, quem puder fazer da melhor maneira possível isso, faça. Ajuda bastante. Porque isso diminui, inclusive, o sentimento de culpa. Nossa, tá aparecendo aqui o que eu faço em casa, tem menino correndo em sala. É da sua vida familiar. A adaptação que isso nos colocou, né? A situação que isso nos colocou, requer que a gente se adapte. Então, tanto compreensão da nossa parte conosco, com os nossos familiares, e também, né, do outro lado, ter compreensão que isso pode acontecer. Isso pode acontecer e está todo mundo tentando fazer o máximo e o melhor possível, eu imagino. Tudo bem, subtenente? Você está com o som desligado. Isso. Certo. Quando o senhor colocou um outro ponto importante, me chamou a atenção, porque isso se correlaciona com o fator gerenciar, com o fator gestão. Quando o senhor fala da submissão e oposição, eu observei que tem ocorrido, sim, dificuldade para nós gerirmos, por quê? Porque exatamente por conta do que o senhor já abordou, dessa dificuldade ou dessa necessidade do professor estar em casa fazendo as coisas juntas por conta de não, digamos, ou não ter condição ou não saber separar os espaços. Então, às vezes, a gente encontra algumas resistências naturais e até compreensíveis por parte do professor, por nossa parte, do professor, porque a gente se esforça ao máximo também para cumprir a nossa agenda, porque há quem está na ponta, que é o aluno, que não pode ter prejuízo. Então, coloque para nós aí uma dica para esse professor se autogerenciar, no sentido de que ele consiga, porque às vezes a gente ouve desabafo no grupo. Olha, é menino, é colher para lavar, é prato, é xírica, não sei o quê, é varrer terreira, é varrer casa. Assim, a gente precisa reforçar exatamente esse ponto, Tenente, do professor separar. Travou aqui para mim. Talvez alguma dificuldade ainda, viu? Ah, voltou. Mas eu acredito que eu peguei aqui a ideia geral da pergunta. Como que a gente pode fazer isso, né? Gente, eu sou maníaco das planilhas, tá? Eu gosto de organizar o meu tempo, de organizar uma rotina. Então, existem essas planilhas. Vocês têm essas planilhas online, tá? Basta você procurar esses termos no Google para tentar organizar essa rotina. Isso é trabalhar com o cenário ideal, né? A gente sabe que o ideal nem sempre é o real. Mas é como eu disse, esse processo educacional, eu acho que é um dos que mais, se não que mais sofreu durante essa pandemia, tirando, obviamente, o da saúde. Por quê? Todos estão sentindo as dificuldades e os desafios de você trabalhar de maneira remota. Todos. Você não tem uma separação clara do ambiente de trabalho e do ambiente familiar, é uma coisa que atrapalha a produtividade e o que a gente pode entregar. Acho que exige a adaptação de ambas as partes. Talvez o ideal que você tinha planejado para trabalhar presencialmente não seja o ideal para trabalhar remotamente. Eu disse, às vezes, pegar o todo, dividir em partes e tentar trabalhar aquilo de uma maneira mais realista. Sobre como adaptar as questões em casa, é aquilo, são casos e casos. Quem tem família, tem crianças que já não são tão pequenas, pode ser o caso de trabalharem, conversarem em família, de adaptarem as atividades, os afazeres, os locais que você está trabalhando, ser evitado por um determinado período, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso a pergunta. Ser evitado por um determinado período, os afazeres talvez trabalhados em momentos diferentes, se for possível, e com a participação de, se não todos, a maioria dos membros da família. Para quem tem criança mais pequena, né, eu sei a complicação, eu sei de fato, eu sei que as limitações que a pandemia impôs, inclusive na relação, como o Clima mencionou, de ter uma pessoa ali te ajudando, né,
impôs dificuldades. Impôs dificuldades, elas não podem ser ignoradas, mas é, de novo, fazer o máximo com os recursos que vocês têm disponíveis. Não tem outra situação, não tem outra dica que eu possa dar em relação a isso. É também quem está na outra parte, né, da relação, compreender se tem criança pequena, são coisas que não são imprevisíveis, às vezes a criança faz, ali acontece, mas que pudesse ser organizado, que pudesse ser definido com antecedência, é interessante nós tentarmos fazer. Ok, tenente, eu agradeço. A resposta foi bem clara. Eu encerro aqui a minha participação e devolvo aí a fala para o meu gestor, Coronel Souza. Clímaco, obrigado. Jadson, só alguns comentários no chat, só para a gente encerrar também a nossa participação. Vários professores, policiais acompanhando, várias pessoas, funcionários também. A professora Aila Castro está dizendo que quando se tem ansiedade é muito complicado, porque queremos controlar tudo. Não deixa de ser uma verdade, né? O professor Alissônia está dizendo que na pandemia, quando parei em casa, começou a aparecer dores no meu corpo, na coluna, no pé, nas costas. Isso mostra que não podemos parar por muito tempo. Você adoece só de pensar que pode adoecer. Vou dar um abraço aqui para a professora Francineide Lima, da MF Maria do Carmo Neiva. Está dizendo verdade, faço muito isso. As anotações dos acontecimentos, aquela dica de anotar tudo que você tem para fazer ou está fazendo em termos de atividades diárias. A professora Vilma Mascarenhas, obrigado pelas orientações. A professora Dorinha, muito bom esse momento, descobri muita coisa que estou sentindo. Vilma, prazer em saber que você está acompanhando aqui no CMT5. Tá? Palestra muito enriquecedora, professora Dariana Maia. E aí, excelente palestra, que Deus nos abençoe, professora Rayone, com certeza. E aqui, eu trabalho home office junto com as atividades domésticas e ainda orientando os filhos, também com aulas online. A professora Denise, que inclusive tem filho aqui no Colégio Militar. Então, também a Thaís está dizendo, a palestra foi maravilhosa, eu gostei bastante de participar desse momento, com reflexões extremamente produtivas. Acredito que todos nós temos feito o nosso melhor no CMT5. E a professora Laila Rocha está dizendo, a empatia nesse momento é o grande ponto. O discurso sempre gira em torno do aluno e se esquece do professor, pois em cobranças dobradas em cima do mesmo, né? Então, às vezes a gente pensa muito, temos que dar aquele suporte para o aluno. E o professor? E o policial? E quem está organizando? Quem está na coordenação fazendo? Muitas vezes a gente se doa bastante e às vezes a gente se cobra muito. E essa questão de organizar o tempo que o senhor falou é importantíssimo também, porque a gente tem que entender que o nosso horário é exatamente aquele porque a gente precisa dos outros espaços, do outro tempo para a gente se dedicar às outras atividades, porque a nossa vida não parou, a gente continua. É importante dica. E essa observação que a professora Laila Rocha também fala aqui. E a professora Ana Lúcia da Silva Bezerra diz palestra muito boa, o momento é oportuno para esse momento, tá? Então, essas são algumas das inúmeras observações que os professores e os policiais e pessoas da comunidade, também alguns pais que estão conosco, fizeram aqui essas observações. Queremos lhe agradecer por esse momento importantíssimo, por essas dicas importantes, e não será a última, né? Vai ser apenas a primeira, viu, Jadson? A gente vai te incomodar bastante, incomodar à disposição, a Coronel Cristiane. Muito obrigado pela disponibilidade. Passo a palavra de vocês para você fazer as considerações finais. Obrigado. A nós do CAPS, o que é mais gratificante é vermos que o nosso trabalho realmente está sendo reconhecido, que nós podemos contribuir não só com a família policial militar, como na área da educação, da saúde. Essa é a nossa missão. E eu quero deixar uma observação, não só em relação à educação, mas também serve para a saúde e segurança pública, né? Eu acho que uma das principais dificuldades que os professores têm identificado, e talvez as maiores reclamações partam dessas pessoas, é de quem delegava a educação, delegava a responsabilidade dos filhos
a escola. A escola, ela não é a única detentora dessa responsabilidade. Os pais tiveram muito que se adaptar, né, de ver como não é fácil, às vezes, lidar com o seu próprio filho, e era um momento ali que você deixava o filho na escola, ele passava ali amanhã, ou amanhã e à tarde, você via de casa, o menino cansado, enfim, não é a mesma dinâmica. Não é a mesma dinâmica, e talvez os pais que não tivessem tanto trabalhando isso, eles agora vejam a perspectiva dos professores. A educação, gente, ele é um direito, mas é um dever também. Ou seja, também é uma responsabilidade compartilhada, não só da escola, mas dos pais. Mesma coisa é a saúde, por isso que eu menciono. As medidas restritivas, máscara, higienização, é dever de todos nós também. Não é só o hospital, não é só o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta que tem que cuidar da saúde pública. Nós, como cidadãos, temos que cuidar da saúde pública e da segurança pública também. São direitos e deveres que nós compartilhamos e nós temos que dar nossa contribuição para que não pese muito de um lado. Então, a escola, ela, historicamente, né, ela tem esse peso, né, muitos pais delegam ou, às vezes, infelizmente, negligenciam a educação dos próprios filhos e deixam só para a escola cuidar, e não é assim. Não é assim. Então, os senhores e as senhoras professores estão de parabéns por estarem se adaptando a esse momento, por estarem não só se adaptando, como também tendo que cuidar dos seus próprios filhos, cuidando da educação deles. Não é fácil, mas todos nós estamos fazendo o nosso máximo com o que nós temos disponível, e isso é o que nós temos que fazer. Então, novamente, agradeço a oportunidade, em nome do CAPS, em nome da Coronel Cristiane, em nome da Major Natália. E, comandante, pode incomodar. Na verdade, não é nem incômodo, pode chamar que a gente está à disposição. Ok, nós agradecemos. Muito obrigado para você, obrigado ao Clímaco, Monsueto, a Jane, a Francilane, que estavam nos dando suporte aqui. E até a próxima, se Deus quiser, com essas dicas importantes aí da psicologia, trabalho de psicologia da Polícia Militar do Maranhão, aqui representada pelo Tenente Jadson Ramos. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço, Tenente.